de Amaral Albuquerque, representante do Ministério Público, sua assessora está acompanhando. Estão presentes essa sessão, além do presidente, desembargadora Arenaíde Nogueira Pinheiro, desembargador Duval Aires Filho, virtualmente, desembargador Gleito, presencialmente, o desembargador Inácio, virtualmente, desembargador Washington, também virtual, desembargadora Iraneide, presencialmente, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, virtual, desembargadora Lisete, também virtualmente, desembargadora Tereza Neumann, aqui presente, e desembargador Tarcílio, também presente. O desembargador Luciano está ausente justificadamente, por motivo de viagem, e a desembargadora Maria do Livramento Magalhães está de férias. A doutora desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, presencialmente. E a doutora Elizabeth Pinheiro, juíza convocada aqui presencialmente. Eu coloco em discussão a ata da sessão passada. Sem objeção. Sem objeção, De acordo, presidente. De acordo. De acordo. Então, não havendo impugnação, declaro aprovada. Então, vamos aos pedidos de preferência com sustentação oral. É uma ação rescisória de número 062-2407-06.2023, em que autora, aliás, Raquel Alves Cavalcante, e réu Estado do Ceará. O doutor Carlos Augusto Custódio Lima, advogado da autora, solicitou sustentação oral. Está presente, doutor? Está presente virtualmente. Doutor Carlos Augusto, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Está presente mesmo, doutor? Doutor Carlos Augusto, peço para ligar o microfone, que nós não estamos nem visualizando aqui, nem ouvindo. Pronto, apareceu, doutor Carlos Augusto, mas o seu microfone deve estar desligado. Me ouve? Pronto, estamos lhe ouvindo. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Pode. Só ratificando aí a leitura de Vossa Excelência, é o autor Rochael Alves Cavalcante. É Rochael, né? Desculpe, Isso. aí eu fiz aqui uma leitura de Raquel, pelo nome difícil. Então, Rochael Alves Cavalcante. Então, Vossa Senhoria pode iniciar a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, eminentes desembargadores, senhor relator, desembargador José Tarcílio. Em primeiro momento, excelência, a gente, analisando os autos, esse que no despacho inicial ficou para que fosse analisado o requerimento de inversão do ônus da prova, haja vista a difícil acesso à documentação, conforme a certidão de folha 39 do Comando da Polícia Militar, onde não nos repassou o processo na sua íntegra, nos apresentando apenas 3 peças, né? E ficando a nossa defesa impossibilitada de mostrar o nosso requerimento, de mostrar o que realmente alegamos. Quando do despacho inicial do recebimento da ação rescisória, ficou para após o contraditório
ser analisado o pedido de inversão do ônus da prova. A folha 119, já após a apresentação da réplica, e na réplica também foi reforçado o pedido de inversão de ônus da prova, esse também não foi apreciado. E por tal questão, a gente gostaria de que, nesse momento, não trazendo qualquer maiores prejuízos à ação, que fosse analisado o pedido de inversão do ônus da prova, caso fosse o entendimento de Vossa Excelência, suspendendo o presente julgamento e abrindo prazo para a parte contrária, se isso fosse o deferimento, juntar as provas que teria a mais a juntar. Caso não sendo esse entendimento, a gente fica aqui à disposição para apresentar a nossa sustentação oral. Vou submeter a matéria ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, senhora representante do Ministério Público, doutor Carlos Augusto, advogado do requerente. Rochael Alves Cavalcante. Do requerente Rochael. Muito bem. Desembargador, eminentes pares, o pedido formulado nesse momento para inversão do ônus da prova, ele está sendo tratado do voto, tá certo? E eu esclareço que é uma matéria eminentemente de direito. Não há prova a ser produzida. Pois não. Então, o pedido da parte, eu quero que fique consignado, não trará nenhum prejuízo à decisão, ao deslinde da questão. Pois não. Então, Sim. doutor Carlos Augusto, Vossa Senhoria faça aí, então, a sua sustentação oral. E a matéria será examinada. Obrigado, Excelência. Inteirados aí os cumprimentos iniciais, a gente, no sentido de mostrar que a ação rescisória, nesse momento, ela tem cabimento na forma do artigo 966, onde se apresenta como a correção de um erro de fato, de uma matéria, de uma ação que foi transitou em julgado, onde houve realmente o erro de fato. Quando esse erro ele foi apresentado exatamente no momento em que a interpretação das sentenças anteriores mostram, sem qualquer maiores análises, sem qualquer maiores delongas, com a prescrição que vem ao Estado dizer que foi alcançada, assim, longe e dar afronta ao princípio da legalidade e da publicidade, princípio esse que vem bem destacado no artigo 37 da nossa Carta Constitucional, que dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia e eficiência. A Constituição do Estado do Ceará, em seu artigo 154, também traz a previsão constitucional de que a administração pública direta e indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Estado do Ceará obedecerá os princípios da legalidade, da pessoalidade, da moralidade e da publicidade e da eficiência. Artigo 14 da Constituição do Estado do Ceará prevê o seguinte: o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exercer em seu território as competências que explícita ou implicitamente não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observando os seguintes princípios: respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação, respeito à legalidade, pessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência da probidade administrativa. Como se observar o relevo constitucional
conferida ao princípio da legalidade da publicidade dos atos administrativos, assim como pela Constituição do Estado do Ceará. Em sua obra, José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 16ª edição, ele ensina que o princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes administrativos, que significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, não sendo uma atividade ilícita. Vejamos que a situação houver afronta ao princípio da legalidade. O artigo 179 do parágrafo 1 da Lei 13.729, de 2006, que trata-se do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, estabelece que o desligamento da Corporação Militar Estadual, em que esse sistema deverá ser feito quando da publicação do Diário Oficial do ato correspondente, tal situação trata de desligamento definitivo do cargo. A documentação que segue aí em nosso pedido, que fundamenta a nossa ação, ela comprova que o governo do Estado de Ceará, em exercício na época, o senhor Tássio Ribeiro de Cerissato, não assinou a exoneração do autor com a sua respectiva publicação do Diário Oficial. Segundo a dicção do artigo 179, parágrafo 1 do Estatuto dos Militares do Ceará, o desligamento definitivo somente se aperfeiçoará com a publicação em Diário Oficial do ato exoneratório. Por outra banda, onde demonstra o decreto 20.910, de 1932, em seu artigo 4º, que aqui a parte do Estado do Ceará alega a prescrição, onde diz que o requerente apenas ingressou com a ação 18 anos após o seu desligamento, e que isso aí estaria prescrito, e diz basicamente que todo o procedimento de desligamento teria se dado analisado. O termo foi esse, analisado antes da entrega, antes do requerimento de retratação por parte aqui do requerente. Então, a partir da luz do decreto 20.910, de 1932, especificamente em seu artigo 4º, por si, o requerimento de retratação apresentado suspenderia qualquer prazo prescricional. Então, seria o artigo 4º, onde ele fala que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiver as repartições do funcionário encarregado de estudar ou apurá-la. Parágrafo 1º. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolo das repartições públicas com designação do mês e ano. Então, Excelência, nós tivemos um desligamento publicado único e exclusivamente num boletim 150 do Comando da Polícia Militar, um boletim interno, que ele não traz uma publicidade ampla, que ele não traz ele não observa os ditames constitucionais e para se mostrar e tentar trazer uma prescrição onde esse boletim foi publicado, mesmo que ele tenha sido analisado anteriormente, a sua publicação só se deu 9 dias após o pedido de retratação do requerente. Então, levando-se à luz, né, do decreto 20.919, seu artigo 4º, parágrafo 1º, a partir do dia 2 de agosto de 1999, a suspensão
da prescrição dos direitos do requerente foram suspensos. Então, não tem isso aqui que se falar em prescrição. Entendemos que, desde essa época, existe a suspensão de qualquer direito. No outro norte, o princípio da publicidade, né? O princípio da legalidade não foi cumprido. O devido processo legal para afastamento deveria estar junto aos autos. Por isso que é onde a gente, mais uma vez, fala a justificativa do nosso pedido de inversão do ônus da prova. Mesmo que se trate de matéria de puro direito, aqui sim, o deferimento pelo retorno, pela reintegração de nosso requerente às fileiras do quadro, está amparada legalmente. Não podemos aqui em nenhum momento se falar em prescrição. Temos aqui a certeza de que o voto de vossas excelências serão pela legalidade, serão pela publicidade, serão exatamente pelo deferimento de um direito líquido e certo do senhor Rochael Alves Cavalcante. E que, até o presente momento, a gente que busca e buscou sempre trazer de forma administrativa esse processo. O processo foi judicializado, muito embora já tardio, mas não extemporâneo, mas sim dentro da legalidade, porque se buscava de forma administrativa trazer uma resolução para que fosse aqui abraçado os direitos do senhor Rochael. Então, desse momento, nós não podemos aqui dizer que o Estado do Ceará pode se alegar simplesmente uma prescrição quando ele, que é responsável de guardar qualquer documento público por, no mínimo, 20 anos, foram toda a documentação do senhor Rochael extraviada. Então, a nossa sustentação é nesse sentido, de mostrar de que houve realmente o erro de fato na análise desse processo. É tanto que, quando do recurso especial junto ao Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, a eminente relatora Regina Helena, ela diz: no que se refere à suspensão no prazo prescricional decorrente da não apreciação do requerimento administrativo da retratação, verifique que a insurgência carece de pré-questionamento, uma vez que não se foi analisada pelo tribunal de origem sob a perspectiva apresentada no recurso especial. O efeito ao requisito do pré-questionamento pressupõe prévio debate de questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com a emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. No caso malgrado, a oposição do desembargo declaratório ao tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação da suscitada tese. Desse modo, não tendo sido apreciada tal questão pelo Tribunal COR, a despeito da oposição dos embargos de declaração aplicável à espécie, a teor da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, que diz em verbis: inadmissível recurso especial quando a questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal ACOM. Essas são as nossas razões para a sustentação da nossa tese de defesa. Muito obrigado, agradeço, boa tarde a todos. Agradeço também a participação de Vossa Excelência e passo a palavra ao eminente relator, desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, renovo as saudações anteriormente feitas ao doutora procuradora, doutora Ângela, doutor Carlos Augusto,
que você deu à sustentação oral. Em razão do que foi arguído, senhor presidente, eu vou ler parte do voto, apesar da emenda estar suficientemente clara, mas se faz necessária a leitura de trechos do voto. Tratam-se os autos de ação rescisória ajuizada por Rochael Alves Cavalcante, com fulcro no artigo 966, inciso 8º do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, a qual julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de reintegração de cargo público nos autos do processo número 0170943, dígito 15, 2017, reconhecendo a prescrição do fundo de direito do autor requerente, cujo decisum fora confirmado pela primeira Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Na hipótese, visualizando os autos, verifica-se que a presente demanda encontra-se instruída com a decisão rescindenda, certidão de trânsito em julgado, que for ajuizada dentro do prazo decadencial de 2 anos, previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. Portanto, transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2021, sendo protocolizada no dia 20 de fevereiro de 2023, verificando-se ainda a regularidade do instrumento de procuração. Por fim, constata-se que a causa de pedir, o autor mencionou a hipótese de rescindibilidade indicada no inciso 8º do artigo 966. Com relação à preliminar apresentada pelo Estado do Ceará, tenho que não prospera tal preliminar apresentada em contestação de não conhecimento da ação por inadequação da via eleita, face à impossibilidade de reexame de provas, de utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal e inexistência de erro de fato na decisão impugnada. Explico. A parte requerente afirmou na inicial que a decisão que se pretende rescindir, abro aspas, violou erro de fato, fecho aspas. Logo, o pleito por ela ajuizado, em princípio, está amparada na redação prevista no inciso 8º do já citado artigo 966 do Código de Processo Civil. Com efeito, tem-se que a simples indicação de dispositivo legal supostamente violado pela sentença, pelo acórdão rescindendo, constitui elemento suficiente para a propositura de ação rescisória, de modo que a análise aprofundada acerca da existência ou inexistência de tal violação confunde-se com o próprio mérito da demanda e com o qual deverá ser examinado, não podendo ser adotada como fundamento para extinção do processo por inadequação da via eleita. Eu trago a colação, excerto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na ação rescisória 1.016.06.5408, da relatoria do desembargador Raimundo Messias Júnior, constante dos autos. Diz a ementa: a indicação dos dispositivos legais que o autor entende terem sido violados pela decisão rescindenda constitui fundamento suficiente para a propositura da ação rescisória, sendo que a análise exauriente acerca da existência ou não da aludida violação confunde-se com o mérito. Deste modo, deixo de acolher a preliminar e admito a presente ação rescisória, porquanto presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários à propositura da ação. Eu rejeito a preliminar, senhor presidente, submeto. Pois não. Todos de acordo com a rejeição da preliminar? De acordo. De De acordo, acordo, senhor senhor presidente. presidente. De acordo. Pois não. Então, a preliminar suscitada pelo Estado, rejeitada. Devolvo a palavra ao eminente relator, para prosseguir no voto. Continuando.
Eu passo a tratar aqui no voto a parte inicial do requerimento feito pelo advogado, antes de iniciar a sua sustentação oral. Importa registrar preambularmente que, dada a configuração da presente demanda, cuja matéria é exclusivamente de direito, desnecessária é a realização de instrução probatória, porquanto suficiente a documentação trazida aos autos pelo requerente, nos termos do artigo 355, inciso 1º do Código de Processo Civil, que assim dispõe: o juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução do mérito quando, inciso 1, não houver necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, tenho que não merece prosperar o requerimento de inversão do ônus da prova formulado pelo requerente, razão pela qual resta o pedido indeferido de plano. Com efeito, sendo o processo julgado de forma antecipada, porquanto prescindível a realização de instrução probatória nos termos do artigo 356, inciso 1 do Código de Processo Civil, desnecessária é a emissão de razões finais pelas partes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na ação rescisória, como nas demais demandas, inexistindo produção de prova no curso da demanda, sendo o processo julgado de forma antecipada, não há necessidade de abrir-se prazo para que as partes apresentem razões finais ou memoriais, conforme decidiu a seção. Deixou ele no voto, ele ter a versão pedindo para ele né? Então, tá bom. Só falta mais um prato. Eu não sabe que ele está nem lembrando de falar. Vai chegar outro lado também.
Calculando e encontrando. Hein? Acompanhando aqui a leitura. É. Pega o objetivo, acho que integra. Hum? Eu me defino sempre, integra. É. Integra o mérito. É, se todo mundo vai, né? Tá resolvido. Você diz aí, quando aguardar um tempo, né? Excelência, doutor José Tarcísio, finalizou o voto, é porque a internet travou para mim e eu foi para todos.
Entretanto, é isso. Eu, sim. Lá começando, Não. Isso aí. vamos relatar. Entretanto, Como relatado. vamos relatar. Sempre precisar soluções. Então, acho que É, nesse parte na Mas pensa que não é tratado da gente. Na hora que você faz, você tem que encerrar. Na hora que você liga lá, você tem que fazer Entrou? Carlos Augusto, boa tarde. Carlos Augusto, teve uma queda de energia, a sessão foi suspensa logo que caiu. Está retornando aqui aos poucos e o julgamento vai ser reiniciado. Ai, beleza. Botou. Aí a gente tem que entrar novamente, né? A gente fecha e entra no. Recuperada a internet, eu passo a palavra para o desembargador Tarcílio dar continuidade ao seu voto. Pronto. Eu vou só, senhor presidente, continuar do ponto onde eu parei, só para relembrar que eu estava fundamentando o indeferimento da inversão. Indeferir. Já concluo. Não há como desconsiderar... Posso continuar, senhor presidente? Pode. Não há como desconsiderar, outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
é firme no sentido de que a ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide não implica afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando for desnecessária a instrução probatória, situação presente nos autos sob apreciação. Confira-se. Colacionei excertos do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte. Vou ler a primeira do Superior Tribunal de Justiça. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido. Bom, senhor presidente, feitas essas considerações, eu mantenho em deferimento do pedido feito pela parte, né? Com voto. Alguém falou aí? Todos estão de acordo, né, com o posicionamento De acordo. dele de deferir. Pois não? Todos de acordo. Então, vamos prosseguir no voto, desembargador. Foi já plenamente justificada aí a sua. Prosseguindo. Trata-se, portanto, de ação rescisória de demanda autônoma, cujas hipóteses de rescindibilidade da sentença estão expressamente previstas no artigo 666 do Código de Processo Civil e, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, devem ser interpretadas restritivamente, uma vez que a possibilidade de ataque à coisa julgada substancial é de todo excepcional. Doutrina colacionada nos autos, vou me privar de ler, constante do voto. Assim, para a rescisão do julgado, com fundamento no artigo 966, inciso 8 do Código de Processo Civil, faz-se necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato, que sobre ele não tenha havido pronunciamento judicial e que a sentença nele seja fundada. Isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente e que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos. Ausentes um dos requisitos, não há que se falar em reconhecimento de erro de fato. Ultrapassadas essas circunstâncias, prossigo com o exame do mérito da demanda. Como relatado, o requerente sustenta que a decisão rescindenda pautou-se em falsa premissa fática, ao afirmar que o autor protocolou seu pedido de retratação após o pedido de exoneração ser analisado pelo comandante-geral da PM, reconhecendo a prescrição de fundo de direito e extinguindo o processo com resolução do mérito, tratando-se de erro de fato, pois o postulante, consubstanciado na possibilidade de desistência e retratação do requerimento de exoneração a pedido, protocolou seu pedido de retratação antes da lavratura do ato administrativo competente. Entretanto, diferentemente do que afirma o autor, da simples leitura da decisão de primeiro grau, extrai-se que a sentença observou corretamente, abro aspas, que seu pedido de desistência fora exarado antes da decisão do comandante-geral da PM, que concedeu o licenciamento, fecho aspas, ressaltando que, a despeito disso, abro aspas, a pretensão de reintegração do demandante estaria prescrita, haja vista ter ele tomado ciência ainda em 11 de agosto de 1999. Colaciono aqui a decisão de primeiro grau, que também vou ler apenas o trecho final. Abro aspas, aqui é trecho da sentença, vou ler apenas o destaque. Contudo, ressalto que o pedido de desistência ao pedido de licenciamento ocorreu em 2 de agosto de 1999, folhas 31. Portanto, em data anterior à decisão do comando, que concedeu seu licenciamento na forma do artigo 109, parágrafo 1º da Lei Estadual 10.072, de 76, a qual fora publicada em 11 de agosto de 1999. Significa dizer que, como o comando já havia analisado e deferido o pedido de licenciamento do autor,
e seu deferimento ocorreu depois que protocolou a retratação, não cabia mais análise pela administração de seu pedido de desistência, pois já havia efetivado a sua exoneração ex officio. Ao final, a sentença diz o seguinte: descabe assim, como alegado pelo autor, a suspensão da prescrição até ocorrer a análise da retratação, pois já era do conhecimento do autor que o comando já havia deferido seu licenciamento em 11 de agosto de 99. A partir desta data, o prazo começou a fluir, findando em 5 anos. Como a presente ação só foi ajuizada em 21 de setembro de 2017, ou seja, mais de 18 anos após a decisão administrativa que deferiu o licenciamento a pedido do autor, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito. A fundamentação do juiz do primeiro grau. Digo eu, na referida decisão, o juiz sentenciante ressaltou ainda, como fundamento, em precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que mesmo na hipótese de nulidade do ato administrativo, não haveria como afastar o reconhecimento da prescrição após decorridos mais de 5 anos entre o ato que se busca anular e o ajuizamento da demanda. Trago também decisões, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Destaco a da relatoria do desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, que no destaque diz o seguinte: ademais, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, mesmo se considerando nulo o ato administrativo, não há como afastar o reconhecimento da prescrição após decorridos mais de 5 anos entre o ato que se busca anular e o ajuizamento da demanda. 4. No caso entablado, o apelante foi excluído do serviço público em 13 de outubro de 90. Esse é o caso do destaque aqui da emenda. E a ação foi interposta somente no dia 30 de janeiro de 2015, ou seja, após o transcurso de aproximadamente 25 anos da prática do ato administrativo, mostrando-se, portanto, inquestionável a incidência da prescrição quinquenal. Não satisfeito com a sentença que indeferiu de indeferimento, o autor requerente interpôs recurso apelatório, argumentando exatamente esse ponto em questão. Se não vejamos, aqui é o que ele argumenta nas razões, a mesma questão com relação à não prescrição. Novamente, por ocasião do julgamento da apelação, o então relator destacou o mesmo fundamento da sentença. Leio a parte destacada. Por outro lado, verifica-se que em 11 de agosto de 99 foi declarado o licenciamento a pedido do autor. Neste diapasão, verifica-se que o ato de licenciamento do autor ocorreu ainda no ano de 1999, tendo o mesmo ficado ciente a teor dos desligamentos naquele momento. Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada em 2017, ou seja, 18 anos depois. É só a mesma fundamentação, concluindo pelo desprovimento do recurso. Já vou para a conclusão. Vê-se, pois, sem qualquer dificuldade, que inexistiu o suposto erro de fato alegado pelo requerente, no sentido de que o juízo, a qual teria afirmado que o requerente protocolou seu pedido de retratação após o pedido de exoneração ser analisado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado, sendo certo ainda que a questão relativa à falta de análise pelo Comando-Geral da Polícia Militar do pedido de reconsideração do autor, no que se refere a seu licenciamento, for objeto de discussão tanto nos autos da ação originária, como também por ocasião da interposição do recurso de apelação e, inclusive, em embargo de declaração, oposta em face do acórdão proferido. Da mesma maneira, o embargo de declaração reafirma a mesma situação. Não há como desconsiderar, ademais, que, abro aspas, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do decreto
20.910, de 1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de 5 anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Agravo de instrumento no agravo em recurso especial, número 1.380.304, de São Paulo, relator ministro Benedito Gonçalves, da primeira turma do STJ. O mesmo entendimento é desta Corte de Justiça, em que, lendo apenas o destaque, direito processual civil administrativo, apelação civil, ação ordinária de reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Ceará, procedimento administrativo, licenciamento ex officio, prescrição quinquenal, ocorrência, independentemente de eventual nulidade do ato atacado, aplicação do disposto no artigo 1º do decreto 20.910, termo inicial, publicação do ato no boletim interno da ciência do licenciado, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal. Da relatoria da eminente desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, apelação civil 000627695/2006, julgado no dia 21 de julho de 2022, a data da publicação. Outras decisões, também no mesmo sentido, também da relatoria do desembargador Fernando Ximenes. Portanto, tenho que não merece prosperar o direito pleiteado pelo requerente de rescindir o acórdão prolatado pela primeira Câmara de Direito Público deste tribunal, pelo qual confirmou a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e na ação ordinária, processo 0170943, dígito 15/2017, porquanto observou adequadamente as disposições legais relacionadas ao prazo prescricional aplicável ao caso, não restando comprovada a alegada violação por erro de fato. Artigo 966, inciso 8º do Código de Processo Civil. Mais jurisprudência sobre a decisão. E o dispositivo é o seguinte. Nesse contexto, não se vislumbrando no presente caso quaisquer dos pressupostos constantes do artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto restou evidente que o autor busca somente a reapreciação da matéria já apreciada e decidida. A improcedência do pedido é medida que se impõe, já que esse instrumento processual é excepcionalíssimo, somente capaz de modificar a decisão originária e definitiva em casos extremos, hipótese, como visto, inocorrente. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedente a ação rescisória, condenando o demandante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como antes demonstrado. Senhor presidente, demais pares, é como voto. Pois não. Desembargadora Joriza, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elizabeth? Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Nailde? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Duval? Desembargador Duval? Também, senhor presidente, acompanho o nobre relator. Pois não. Desembargador Gleidson? Confirmo o voto provisório acompanhando a eminente relator. Desembargador Inácio? Confirmo o voto provisório, acompanhando o eminente relator na íntegra. Desembargador Washington? Também, senhor presidente, confirmo o voto provisório, acompanhando o relator. Desembargadora Iraneide? De igual modo, senhor presidente, eu acompanho a relatoria, ratificando o voto provisório. Desembargador Luiz Evaldo? Com o doutor relator, presidente. Pois não. Desembargadora Elisete? Com o eminente relator, excelência. Desembargadora Tereza Neumann? Obrigada, senhor presidente. Está ligado o microfone? Eu acompanho o eminente relator. Pois não. Então, a Corte, à unanimidade, julga improcedente a ação rescisória nos termos do voto do eminente relator. Não há mais pedido de sustentação oral, então vamos para a nossa pauta.
Há um processo aqui no sistema PJE, que é um conflito de competência, cuja relatoria é de desembargadora Iranete, e suscitante desembargadora Maria do Livramento, suscitado desembargadora Lisete. O desembargador Luciano pediu visto, como ele se encontra ausente, o julgamento será adiado para a próxima sessão. Então, aqui eu vou proclamar o resultado dos processos em pautas do SAG. Primeiro, do SAG, ação rescisória número 0639116-63, da relatoria da desembargadora Nailde, autor município de Ararendá, e réu Luiz Carlos Martins. A ação rescisória julgada procedente de decisão unânime, né? Número 2, ação rescisória número 063-7539-40, 2022, também da relatoria da desembargadora Nailde, autor Francisco Ibiapina Monteiro da Silva, réu município de Arneiroz. A Corte, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória nos termos do voto da eminente relatora. O número 3 é o agravo interno, número 062-73-50.001, também da relatoria da eminente desembargadora Nailde. Certo. Aqui o agravante é Maria Carline Rodrigues Rosa, e agravado do Estado do Ceará. A desembargadora voltou pelo conhecimento do agravo e desprovimento. Faltam votar a desembargadora Joriza e a doutora Elizabeth. Desembargadora Joriza. Acompanho a relatoria. Pois não, desembargadora Elizabeth. Acompanho a relatoria, presidente. Então, foi decisão, então foi unânime. Agravo conhecido e não provido à unanimidade. O seguinte são os embargos de declaração cível 063-6076-97/50.000, em que são embargantes Silveline, Silva Leal e outros, embargado município de Tapajé, também da relatoria da desembargadora Nailde. Faltam votar a desembargadora Joriza e a doutora Elizabeth. A desembargadora votou por conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento. Desembargadora. Com a relatoria também. Doutora Elizabeth. Acompanho a relatoria, presidente. Então, decisão unânime, recurso conhecido e não provido. O quinto são os embargos de declaração 062-4967-57/5002, da relatoria do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Embargante é o Estado do Ceará, embargado José Chagas. Todos votaram nesse? Esse aqui, o desembargador Inácio, está conhecendo dos embargos, mas desprovendo. Faltaram votar o desembargador desembargador Duval. Vossa Excelência não votou. Desembargador Duval. Relatoria, senhor presidente. Não, desembargador Gleidson. Acompanha a relatoria. Então, a Corte, por unanimidade, conheceu dos embargos para desprovê-los nos termos do voto do eminente relator. O número 6, embargos de declaração 062-5561-66/50.002. Essa é da relatoria da desembargadora Lisete Souza Gadelha, embargante Maria de Fátima Pires de Melo e embargado município de Banabuiú. A desembargadora relatora votou pelo conhecimento dos embargos, mas pelo desprovimento. Faltando votar a desembargadora Iraneide. Acompanho a relatora.
E o desembargador Evaldo. Desembargador Evaldo. Com a relatoria, presidente. Então, a Corte, à unanimidade, conheceu o desembarque para desprovê-los. Número 7, petição cível 008-0501-79.2012, requerente à Superintendência do Meio Ambiente do Ceará, SEMASSE, e o Estado do Ceará. Requeridos o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual do Ceará, relatou o desembargador Tarcísio. O resultado do julgamento, faltando o voto do desembargador Evaldo, foi no sentido de julgar procedente a ação declaratória de ilegalidade da greve. Desembargador Evaldo, Vossa Excelência, como voto? Acompanho, presidente. O doutor relator. Então, decisão unânime, julgado procedente a ação declaratória de ilegalidade da greve. O 8º, também da relatoria do desembargador Tarcísio, é a ação rescisória 062-11-73-86.2023, em que autor o município de Banabuiú e réu Eudes Johnson Tavares Pinheiro. Também nesse aqui faltou votar o desembargador Evaldo. Da mesma forma, acompanho o doutor relator, senhor presidente. Então, a ação rescisória foi julgada em procedente à unanimidade. O 9º, o 10º e o 11º também falta o voto do desembargador Evaldo, né? Eu vou anunciar aqui e tomo o voto. O 9º, ação rescisória número 062-2407-06, tem como relator o eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, e autor... esse aí já foi julgado. Foi julgado. Então, o 10º são os embargos de declaração, número 062-5222-73/50 mil, embargante o município de Tracunhém, Pernambuco, e embargado aviões do Forró, gravações e edições musicais limitada. O relator conheceu dos embargos, mas para desprovê-lo, faltando aqui o voto do desembargador Evaldo. Pois não, presidente. Eu havia votado em todos os processos de forma provisória, mas eu ratifico e voto como eminente relator, presidente. Então, eu vou proclamar aqui o resultado por unanimidade, já que Vossa Excelência votou, mas não havia sido devidamente anotado aqui, né? Perfeito. Então, vamos ao 11º aqui. Ação rescisória número 063-8643-33.2023. Relatoria também do desembargador José Tarcísio de Souza Silva. Autora Maria José de Sales Andrade e outros. E réu município de Fortaleza. Então, a ação rescisória julgada improcedente à unanimidade. É isso? 12º, agrave... esse aqui vai ser adiado, porque é da relatoria do desembargador Luciano Lima Rodrigues, que se encontra ausente justificadamente. É o agravo 062-40-60-09.2024/50 mil. Adiado para a próxima sessão. E, por fim, temos aqui o agravo interno, número 063-0260-66/50 mil, da relatoria da eminente desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. É agravante Francisco Fábio Ferreira Farias, é agravado o município de Pacajus. O resultado foi o recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Bom, assim nós vencemos a nossa pauta. Eu indago se algum dos senhores tem alguma comunicação a fazer. Bom,
Então, como não há nada, ninguém tem nada a comunicar, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde para todos. Muito obrigada, Excelências. Boa tarde a todos também.